Olá, boa noite, como vão vocês? Espero que tenham passado um dia excelente, né? A parte da manhã e a parte da tarde. Agora nós, no anoitecer, vamos dar início ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje eu vou falar do capítulo 43, mas antes de eu começar a falar, né, de trazer aqui as explicações, eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Você novo e nova, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Pronto, é muito prático e rápido. Você não paga nada por se inscrever no canal. Está vendo aí escrito em vermelho? Inscrever-se, inscrever-se. Está escrito aí. Então você aperta aí nessa palavrinha, depois você vai ver 3 palavrinhas sequenciais. Você aperta na primeira, que é todas. Quando você aperta na palavra todas, o nosso canal entende que você quer receber todas as lives que eu faço aqui. Então, aperte na palavrinha todas e nessa mãozinha, tem uma mãozinha aí, que eu digo que é a mãozinha do papo firme, né? Que eu venho trazer aqui uma conversa firme, né? Uma coisa que é verídica, que aconteceu no passado, para que a gente venha refletir. E sempre deixa uma palavra amiga referente ao que nós estamos estudando. Devemos sempre dar glórias ao Senhor e saber que Ele é o nosso mestre, que Ele é perfeito, né? Que Ele está sempre presente nas nossas vidas. O mestre, Ele está vindo. Você crê que Ele está vindo? Eu creio que Ele está vindo e que Ele está sempre por perto. Ele é sempre benevolente com todos nós, né? Como eu sempre falo, Ele é benevolente, Ele está sempre trazendo benefícios bons para cada um de nós. E nós que recebemos todos os benefícios dele, temos que ser grato a esse Deus. A gratidão é de grande importância para Deus, porque não que Ele faça as coisas com intenção de que a gente venha como é que eu vou dizer? Que a gente venha falar com Ele, que ele é bom, Ele é isso, Ele é aquilo outro. Não, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é que domina tudo. Ele é dono de todas as coisas diante dessa terra. Tudo foi Ele que criou. Então, Ele é o domínio, né? Ele domina tudo. E nós devemos respeitá-lo, amá-lo e estar sempre glorificando o nome dele, dando glórias, crendo, né, que ele é Deus. Se a gente honrar esse Deus, com certeza ele vai nos honrar sempre. Ele é um Deus que honra os seus filhos, mas quando ele honra os seus filhos, é para que o nome dele seja glorificado, para que a gente venha dar testemunhos em relação às coisas que nós passamos e que ele fez com que acontecesse o impossível. Quando a gente pensa assim que nós não vamos conseguir, né? Que nós tentamos fazer alguma coisa que não vamos conseguir, Deus, ele entra na frente e peleja por nós. Ele peleja por nós e a gente, seguindo os passos dele, nos tornamos vencedores. Você entende o que eu falo? Nós nos tornamos vencedores diante da palavra do Senhor, diante da obediência. Então, hoje eu vou ler o capítulo de número 43 e depois eu venho com o capítulo 44 amanhã. Vou tentar falar alguma coisa do 44 hoje, né? E amanhã a gente continua. Porque o capítulo 44, ele é bem grande, ele vai até o versículo de número 30. Mas eu vou tentar aqui passar para vocês aquilo que eu li, que eu entendi, tá bom? Então vamos lá. O versículo de número 1 diz que acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, com as quais o Senhor, seu Deus, lhe havia enviado,
para lhes disser a todos estas palavras. Então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careã, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor, nosso Deus, não enviou a dizer: Não entres no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós para entregar-nos nas mãos dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careã, nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, que ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careã, e todos os capitães do exército e todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, para morarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a todas a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Então houve uma profecia, da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá. E diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tornarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondes, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-lo-á, e levá-lo-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor da sua roupa, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Então, aqui termina o capítulo de número 43. E a explicação que está na nossa Bíblia diz assim no versículo 2. Tu dizes mentiras. Diz que eles falam mentira, né? Diz que os capitães disseram que Jeremias estava mentindo. Não acreditaram na palavra de Jeremias. Na verdade, eles não acreditaram. E aí diz assim: com todo temor e sinceridade, Jeremias falou àquele povo o que o Altíssimo ordenou. Porém, o profeta foi acusado de ser enganador e mentiroso, justamente porque as palavras eram contrárias aos propósitos e sentimentos daquelas pessoas. Apesar de terem tomado
a atitude correta de irem a Deus para buscar a sua direção, bati com o pé aqui, aí saiu aqui a câmera do local, para buscar a sua direção, essas pessoas não estavam dispostas a sacrificar a própria vontade, que era de se refugiar no Egito, para obedecer ao Senhor. Então, eles estavam fazendo o que eles queriam fazer. Então, eles eram tomados de orgulho e de teimosia. Essas pessoas perderam o privilégio de ser guiadas por Deus e ainda caminhavam resolutas rumo à própria destruição. Então, o povo, em vez de obedecer a palavra do Senhor, eles estavam indo por caminhos incorretos, não obedeceram. E aí, o que acontece? Eu estou aqui com o meu esboço, né? O que acontece, gente? Os líderes daquela época, eles decidiram que eles não iriam obedecer à ordem do Pai, à ordem de Deus. Eles decidiram e falaram para todo mundo que não obedecesse. Eles eram o líder, eles mandavam e os outros obedeciam a eles ao invés de obedecer a palavra de Deus. E isso fez com que Deus fosse muito enérgico com eles, que Deus fosse firme, né, no que ele tinha dito com eles, nos planos dele, né, que Deus tinha dito que se eles fossem para lá, iria destruir tudo. E assim ele o fez. Em relação ao Egito, né, ele falou que ia destruir tudo, que eles iam pagar o preço, né? Então, eles não acreditaram na palavra de Jeremias e o Egito foi destruído. Simplesmente foi destruído, porque Deus havia falado que ia destruir. Então, quando Jeremias tinha acabado de dizer tudo para aquele povo, né, que o Senhor Deus tinha falado com ele para que ele profetizasse, para que ele falasse lá, então eles lá, alguns dos homens, dos capitães, acusaram Jeremias, dizendo que ele era mentiroso, que ele era um falso profeta, então que Deus não mandaria ele falar aquilo com eles, né? Que eles iriam sim para o Egito, que não ia acontecer nada do que Jeremias estava falando. Então aconteceu, mas aconteceu que o ataque dos babilônios, né? Os babilônios atacaram a eles lá e tudo, eles incendiaram tudo, até o templo lá, eles botaram fogo em tudo. Foram todos os templos que foi construído no Egito, foi queimado, porque Deus permitiu que queimasse. Então, o que a gente aprende com isso? O que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele domina todas as coisas, que não há nada que ele não veja, nada que foge aos olhos dele, né? Quando Deus nos ordena algo, nós devemos cumprir, né, aquilo que Deus ordenou para a gente, né? Ele ordena algo para a gente, ele fala assim: olha, vamos supor, né, uma suposição, Elizabeth, vai por aqui, não vai para a direita nem vai para a esquerda, mas vai por aqui, ó, em linha reta. E aí a pessoa, vamos supor que a pessoa vai e desobedece, em vez de ir para o caminho que Deus indicou, vai em linha reta, a pessoa vai para a esquerda, né? É aquela história que eu falei do Jonas, né, que foi
desobediente à palavra de Deus, né? Quando Deus mandou que ele fosse para Nínive, ele foi para Tarsis, né? E aí ele foi castigado por causa disso. Então Deus voltou a falar com ele e aí ele então obedeceu a palavra de Deus quando Deus falou pela segunda vez. Mas nós que somos pessoas obedientes, nós precisamos, basta que a gente ouça uma só vez. Se Deus falou com você algo para você fazer, faça exatamente o que Deus falou. Não mude sua trajetória, não vá por outros caminhos. Porque se você mudar a sua trajetória, você sofrerá. Você sofrerá pelo seu próprio erro. Porque se Deus está te ordenando que você vá para um caminho correto, no caminho que Ele te indicou, no caso, então você tem que ir pelo caminho que Deus está te indicando que você vá. Para quê? Para que você não venha cair. Porque se você for para o caminho adverso ao que Deus falou, ao contrário, que Deus falou no seu coração, na sua vida, ou através de alguém, você vai cair e aí Deus vai se entristecer e aí você vai pedir socorro a Deus para que Deus venha te ajudar. E aí Deus é tão benevolente que mesmo que você venha cair ou fazer algo ao contrário, adverso à palavra dele, se você se arrepender, pedir perdão a ele pelo que você fez e prometer a ele que vai na direção dele, ele vai te levantar pela mão e vai te colocar de pé de novo. Você entende o que eu falo? Então, nós aprendemos que Deus está no controle de tudo, que Ele é o domínio de tudo e de todas as coisas. Ele sabe tudo que faz nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Portanto, obedeça a palavra de Deus. Seja uma pessoa boa de coração, seja uma pessoa capaz de saber entre o que é certo e o que é errado, você entende? Eu creio que cada um de vocês sabe o que é certo e o que é errado, tem discernimento da palavra, né? Porque a gente está sempre repetindo, falando as coisas, não só eu, mas como muitos profetas, missionários, né? Pastores, todos falam, vêm falar do ensinamento da palavra de Deus. E eu venho aqui com todo o temor que eu tenho ao meu Senhor, ao nosso Deus, também passar essa palavra amiga para vocês, para que vocês possam aprender o caminho correto, né? Porque o que nós aprendemos ali é que a desobediência leva à destruição, né? A desobediência nos leva a caminhos tortuosos. Nós não queremos caminhos tortuosos, não é mesmo? Nós queremos andar na direção certa, para que a gente não venha padecer por erros, né? Por desobediência. Então, nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Por isso que vem falando que as nossas atitudes faz com que a gente venha passar por determinadas coisas. Aquilo que a gente faz ou de certo ou de errado, vai fazer você passar por aquilo que você semeou. Se você semeou uma boa coisa ou se você semeou uma má coisa. Tá certo? Amanhã eu venho falar com vocês sobre as ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito, né? Porque a palavra que veio lá para Jeremias, lá para os judeus, no caso, né, que habitavam lá na terra do Egito, foi o que Deus mandou falar, né? Foi o que Deus mandou. Ele disse que todo mal que
fez, que as pessoas fizeram lá contra Jeremias, cairia sobre toda a cidade, sobre todos eles. Porque não se pode maltratar ou fazer qualquer coisa que não condiz à palavra de Deus, a um profeta, a uma pessoa que é sagrada, né, que é santificada. Aquele que mexe com o Filho de Deus, aquele que mexe e faz algo para prejudicar a um Filho de Deus, né, aquele que Deus ungiu, né, para que venha falar dele, né, propagar a palavra dele, essa pessoa que fez algo ao contrário, que não condiz com a palavra de Deus, certamente sofrerá as consequências de que Deus fará com que essa pessoa mesma venha sofrer. Então, Deus, ele põe a luz dele sobre nós para que a gente venha brilhar, para que a gente venha crescer, né, diante dele. Isso faz com que ele seja honrado e nós, por obrigação nossa, nós temos a obrigação de honrar esse Deus que nos criou, tá certo? Então é isso, gente. Não tome decisões erradas, não tome decisões incorretas. Siga na decisão que vai te levar ao caminho da paz, ao caminho da sabedoria, ao caminho do amor. E o caminho da paz, do amor e da verdade está em Cristo Jesus, tá certo? Então até amanhã, fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandemente. Amanhã eu volto com o capítulo 44, que eu disse para vocês que é bem grande, né? Que vai até o versículo de número 30. E depois, então, assim sucessivamente, eu venho com 45, 46, até que a gente venha concluir todo o livro do profeta Jeremias. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou passando aqui, porque sempre depois que eu leio, né, o capítulo, o texto que está na nossa Bíblia, eu venho com o que a gente aprende através do que nós lemos. Então nós devemos refletir naquilo que nós acabamos de ler. Reflita, pense, raciocine e veja qual o caminho, né? Procure o caminho da paz, o caminho da prosperidade, o caminho do amor, tá bom? Fique em paz, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, até amanhã.